Vamos lá, agora nós vamos falar de textura, gente. Eu acho que é a parte que, quando a gente chega nessa parte do curso, eu tenho certeza que é a parte mais criativa que a gente tem dentro do curso de engenharia. Até agora a gente falou de muita regra, falou de muita técnica, de algo que a gente não pode mudar, de coisas que a gente tem que fazer e que sempre vão fazer do mesmo jeito. Agora, quando a gente parte para as texturas, a gente está falando totalmente ao contrário. Então, é o momento que eu me solto um pouco mais, eu tiro aí esse chapéu do técnico e vou entrar com a criatividade agora. Então a gente sempre fala que as texturas são a assinatura do profissional. Então cada profissional vai colocar a sua forma, a sua assinatura naquele corte, o jeito que você quer que ele apareça, né? Porque a parte mais visível do corte é a textura, é como ele se encaixa, é como ele cai, se ele tem mais naturalidade, se ele tem uma desconexão, se ele tem mais desigualdade. Então isso é super importante para você fazer uma personalização do corte que você está fazendo. Então, muita gente tem medo, né, muitas vezes de fazer, porque são movimentos às vezes que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas é treino. É treinando que a gente vai conseguir fazer com facilidade. Então vamos sempre lembrar de treinar essas formas de fazer a textura, fazer com leveza, fazer com bastante, bem solto, bem natural. Você não vai ter muitas regras, claro que tem algumas poucas regras para a gente poder seguir, mas a textura ela tem a criatividade como a parte que é principal dela. Então, se solte, vamos tentar fazer de uma forma bem gostosa, bem divertida, para que você possa fazer isso com muita facilidade. Vamos falar da primeira que a gente tem no nosso método, que a gente chama de back cut, que é cortar para trás, né? O que é essa textura e como que eu corto para trás? Eu vou mostrar para vocês na prática, mas é importante dessa textura é que ela cria um efeito esvoaçante. Então, vamos imaginar que ela facilita com que o cabelo fique virado para fora, que as pontas fiquem para fora, que as pontas não todas no mesmo lugar, mas que ora as pontas estão para fora, ora ela está mais para o lado, mas que ela tem esse efeito mais esvoaçante, parece que o cabelo ele pegou um vento. Isso é muito legal. Tem duas formas de se fazer o back cut, né? É uma forma que a gente vai fazer um costurado no cabelo, que como está na foto, a gente pode fazer esse costurado para você criar esse efeito esvoaçante alternado, ou você pode pegar a mecha inteira e você fazer inteira para você criar um efeito na mecha toda, tá? Então vamos lá. Esse efeito é feito com a tesoura fio navalha. É importante isso, tá? Não fazer com a tesoura com fio laser, porque ela vai marcar um pouco mais. A fio navalha vai fazer um efeito de deslizamento muito mais natural e muito mais leve, tá bom? Vamos olhar um pouco mais essa boneca para a gente poder fazer. Esse é um efeito que você pode fazer com ele seco também. Então, fez o cabelo e você já escovou, você pode texturizar com ele seco, sim. Ah, eu vou texturizar com ele úmido ainda, eu já sei o que eu quero. Pode fazer com ele úmido também. Então você pode fazer nos dois momentos do corte aí, tá? Então, ó, uma tesoura fio navalha e a primeira regra, agora tem uma regra aqui que a gente vai ter que seguir. Se eu trabalhei esta seção, ou essa cabeça inteira, mas uma seção, provavelmente será uma seção, com graduação, a única coisa que eu não posso fazer na textura é mudar o posicionamento da mecha. Então, por exemplo, se eu trabalhei com graduação, eu tenho que continuar trabalhando com graduação. Lembrando que as graduações são feitas com ângulos baixos. Então, 45 baixo até 90 médio. Eu não posso fazer uma graduação na linha de corte e depois vir texturizar para cima aqui, fazendo camadas. Então, eu estou alterando a forma que eu cortei, né? Então, isso é uma das regras que tem que ter. Se eu fiz graduação, eu vou texturizar também na projeção da graduação. Se eu fiz camadas, eu vou texturizar na projeção das camadas, ok? Uma outra regrinha utilizando a guia que eu fiz no corte. Então, por exemplo, utilizei uma guia fixa, triangular. Eu não posso cortar esse cabelo andando em volta da cliente, eu não posso fazer a textura saindo da guia. Se eu fiz ela triangular, eu vou trazer ela para trás e vou cortar sempre trazendo ele para a guia fixa também. Então, você tem que sempre observar esses dois pontos, a forma e a linha. Eu não posso mudar isso quando eu for texturizar.
tá? Então essas são as duas únicas regras que tem, ok? Então vamos lá. Back cut, ó. Eu vou fazer primeiro a forma que eu vou costurar, que vai ser alternado. Faço a costura, como se fosse uma mecha mesmo. Solto a parte de baixo e fico só com a parte costurada. Olha lá como elas são alternadas. E aí eu venho, mordo e empurro. Corto um pedacinho e empurro o resto. Corto um pedacinho e empurro o resto. Corta um pedacinho e empurra o resto. Corta, empurra. Na mão fica pouco cabelo mesmo que sai. É esse o efeito, não é para tirar demais, tá? E quando eu desembaraço, eu volto esse cabelo para o natural, sai mais um pouco de cabelo aqui. Então, vamos lá. Ó, vamos lá, mais uma vez, galera. Vamos fazer mais uma vez. Olha lá. Peguei. Vou costurar, ó. Peguei, costurei, costurei e costurei. Solta a parte de baixo, fica na minha tesoura só a parte da costura. Olha lá, agora, ó. Corta um pedacinho, mas eu não fecho a tesoura toda. Empurro aquele restante que está lá. Corta um pedacinho e empurro. Corta um pedacinho e empurro. Corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, até você finalizar a mecha. Olha como fica pouquinho cabelo. Esse é o efeito certo. Não pode ter pedação de cabelo aqui, não pode, tá? Lembra que efeito de textura são leves, são coisas leves, pouco que você faz. Você vai criando este efeito para aquela sessão. Então, é super importante que você faça com delicadeza e pouco cabelo. Não tem que sair um monte de cabelo. Você pode fazer mais vezes, mas que saia menos a quantidade de cabelo que você tirar vai ser melhor. Então você vai fazer isso com muito mais fino, né? Um refinamento melhor para a seção que você está cortando, para você dar uma textura mais bonita, uma textura mais charmosa, essa textura esvoaçante. Agora vamos fazer a mecha inteira, sem ser intercalado, tá? Vamos lá, ó. Então, a mecha agora, lembrando que eu vou colocar sempre a projeção que eu usei. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo em graduação, ó. Não vou costurar, agora eu venho direto, olha lá, ó. Corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra, corta, empurra. De novo, pouco cabelo. Olha como sai pouco cabelo na minha mão. Não é para sair cabelo demais. Novamente. Novamente, vai lá. Ó. Corta, empurra. Corta o pedacinho, empurra, corta, empurra, corta, empurra. Pouco cabelo. Esse é o efeito que a gente vai dar, que a gente vai conseguir com o back cut, o efeito esvoaçante. Então, duas formas de fazer. A forma que é alternada, costura, 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 pega só o costurado e corta para trás. Corta e vai para trás. Corta e vai para trás. Corta e vai para trás. Ou a forma inteira, onde você distribui inteirinho e faz o mesmo movimento. Corta para trás. É esse o movimento, ó. Quando você tem um pouco mais de experiência, você pode fazer um pouco mais rápido, tá? Seco, a mesma coisa, o mesmo formato, tá bom? Fica muito bonito. Esse efeito fica muito bonito para cabelos longos, cabelo médio a longo, tá? No cabelo curto você não tem muito esse efeito, a não ser que seja um Chanel muito longo e tal. Então, cabelos médios para os longos. Fica bem bonito você utilizar a técnica do back cut, ok?